Naquela manhã de terça-feira, Teresa acordou às 7 em ponto, preparou sua habitual chávena de chá Earl Grey e viveu um dia completamente comum, até se deitar naquela noite e acordar na manhã seguinte para descobrir no seu telemóvel exatamente a mesma data, terça-feira, 7 de março, a mesma manhã, o mesmo dia que já tinha vivido. Olá, queridos amigos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma das falhas mais inquietantes da realidade, aqueles raros momentos em que o próprio tempo parece retroceder, quando os dias se repetem, quando o universo pressiona um botão de rebobinação invisível que apenas um punhado de pessoas parece notar. Partilhe histórias reais de pessoas que experienciaram este fenómeno e vamos mergulhar no que a neurociência e a psicologia nos dizem sobre estas disrupções temporais. Por favor, subscrevam, cliquem no botão de gosto e partilhem as vossas próprias experiências nos comentários. As vossas histórias são importantes e ajudam-nos a compreender este aspecto misterioso da consciência humana. Vamos começar. Teresa Maria Silva tinha 53 anos. Era professora de literatura num liceu em Lisboa, vivendo uma vida de rotina confortável que tinha construído cuidadosamente ao longo de décadas. Todas as manhãs dos dias de semana começavam da mesma maneira. Despertador às 6h45, duche com sabonete de lavanda que enchia a casa de banho com seu aroma calmante. Depois descia à cozinha, onde a luz do sol entrava pela janela virada à nascente, aquecendo os azulejos de terracota sob seus pés descalços. Enchia a chaleira, ouvindo o seu assobio crescente enquanto a água aquecia, despejava-a sobre um saquinho de chá Earl Grey na sua caneca de cerâmica azul favorita, aquela que a filha lhe tinha oferecido no dia da mãe há 3 anos, e sentava-se à pequena mesa da cozinha com um portátil, verificando e-mails dos alunos e revendo os planos de aulas do dia. A sua vida tinha esta qualidade de agradável previsibilidade. Vivia sozinha após o divórcio 7 anos antes e tinha aprendido a apreciar o silêncio das suas manhãs, a forma como podia ouvir a casa a acomodar-se à sua volta, o som distante do carro da vizinha a arrancar na garagem, o suave caminhar das patas do seu gato Pessoa descendo as escadas, esperando o pequeno almoço. Havia conforto em saber o que cada dia traria: a aula do 3º período a discutir os maias, almoço na sala de professoras com a colega Patrícia, sessão de correção à tarde na sua escritória quando os alunos trabalhavam independentemente, depois casa às 4h30 para preparar um jantar simples e acomodar-se com um livro. 7 de março de 2024 começou exatamente assim. Teresa acordou com o despertador, o quarto ainda escuro com a luz cinzenta do pré-amanhecer filtrando-se pelas cortinas. O ar tinha aquela frescura particular das manhãs do início da primavera, quando o inverno ainda não soltou completamente o seu aperto, mas pode sentir o calor à espera logo ali. Tomou duche, sentindo a água quente a cair em cascata sobre os ombros, lavando os últimos resíduos do sono. Preparou o chá, o aroma de bergamota misturando-se com o cheiro das torradas que tinha colocado na torradeira. Pessoa enroscava-se entre os seus tornozelos, ronronando as suas exigências matinais. Tudo parecia exatamente como deveria. No liceu, o dia desenrolou-se com o seu ritmo habitual. A discussão do 3º período sobre o realismo de Eça de Queiroz correu bem. Uma aluna, Helena Moreira, fez um comentário perspicaz sobre simbolismo que Teresa anotou para recordar. O almoço com Patrícia envolveu conversa sobre uma próxima reunião de professores e a festa de aniversário do neto de Patrícia naquele fim de semana. A tarde passou com correção de trabalhos, caneta vermelha riscando sobre ensaios sobre o uso da imagética de Eça. Sentiu aquele familiar cansaço de fim de dia a instalar-se nos ombros quando arrumava a mala às 4h15. Despediu-se do auxiliar que limpava o corredor e conduziu até casa através de trânsito ligeiro. O jantar foi salmão com legumes assados. Comeu na mesa da cozinha, lendo alguns capítulos de um romance policial que tinha começado na semana anterior. O telejornal tocava em fundo algo sobre política local, uma previsão meteorológica prometendo chuva amanhã. Às 9h30, escovou os dentes, o sabor a menta da pasta dentífrica aguçado e limpo na boca, vestiu a camisa de noite de algodão e deitou-se. Pessoa enroscou-se aos pés da cama, o seu calor contra os pés dela. Programou o despertador para as 6h45, como sempre, e apagou o candeeiro da mesinha de cabeceira. O sono veio facilmente, como costumava acontecer. Os olhos de Teresa abriram-se ao som do despertador. O quarto tinha aquela mesma qualidade escura e cinzenta da luz matinal precoce. Estendeu a mão, silenciou o telemóvel e olhou para o ecrã. 6h45, terça-feira, 7 de março. Ficou a olhar para a data por um momento, o seu cérebro ainda sonolento, não processando imediatamente o que estava a ver. Terça-feira, 7 de março. Mas isso foi ontem, não foi? Sentou-se na cama, completamente acordada agora, o coração começando a bater mais rápido com uma ansiedade estranha e sem origem. Verificou a data novamente, atualizou o ecrã. Terça-feira, 7 de março, 2024. O primeiro pensamento foi que o telemóvel tinha falhado.
A tecnologia falha a toda a hora. Tinha lidado com computadores congelados, ficheiros corrompidos, dispositivos que mostravam informação errada. Levantou-se da cama, os pés tocando o chão frio, e caminhou até à secretária onde estava o portátil. Abriu-o, esperou que o ecrã iluminasse. A data no canto. Terça-feira, 7 de março de 2024. Uma sensação fria começou a subir pela coluna. Verificou o calendário de parede pendurado junto à cômoda. 7 de março caía numa terça-feira este ano. Mas ela já tinha vivido este dia. Recordava-se. O comentário de Helena Moreira, o neto de Patrícia, salmão ao jantar. Teresa estava de pé no conforto, na camisa de noite de algodão, sentindo a frescura matinal na pele e tentava dar sentido ao que estava a acontecer. Tinha sonhado ontem. Tinha experienciado algum tipo de sonho elaborado e detalhado que parecia um dia inteiro, mas os sonhos não eram assim. Eram fragmentados, ilógicos, mutáveis. Recordava-se de ontem com perfeita clareza. O sabor do chá, a sensação da caneta vermelha na mão, as palavras exatas que Helena tinha usado sobre simbolismo, os pontos da trama do romance policial. Isto não era um sonho. Isto era memória. Passou pela rotina matinal em piloto automático. A mente acelerada. Duche. O mesmo sabonete de lavanda, a mesma água quente. Escadas abaixo. Assobiu da chaleira. Chá Earl Grey na caneca azul. Torradas. Pessoa a aparecer, ronronando, esperando comida. E enquanto fazia estas coisas, uma realização profundamente perturbadora começou a tomar forma. Tudo estava a acontecer exatamente como tinha acontecido ontem. A luz do sol atingia os azulejos de terracota no mesmo ângulo. Pessoa esfregou-se contra o tornozelo esquerdo primeiro, depois o direito. As torradas saltaram no momento exato em que despejou a água para o chá. Amanhã parecia uma gravação a ser reproduzida pela segunda vez, cada nota atingindo o mesmo tom. No liceu, a sensação perturbadora intensificou-se para algo próximo do horror. Caminhou pelo corredor e viu o colega Roberto a usar exatamente o mesmo casaco azul que tinha usado ontem. Ou tinha sido ontem. Parou na sala de Patrícia antes do primeiro período e Patrícia disse, alegremente, "Bom dia, terminaste aquele romance policial." Teresa tinha terminado 3 capítulos na noite anterior. Tinha contado a Patrícia sobre isso no almoço ontem. Não tinha. Patrícia estava a olhar para ela expectante, à espera de uma resposta. Ainda não, Teresa conseguiu dizer, a voz soando estranha aos próprios ouvidos. Chegou o terceiro período. Os alunos entraram em fila. Helena Moreira sentou-se no seu lugar habitual junto à janela. Teresa começou a discussão sobre o capítulo 7 de Os Maias, fazendo a pergunta que tinha feito ontem sobre simbolismo. E Helena, meu Deus, Helena, levantou a mão e disse exatamente o mesmo comentário perspicaz que Teresa tinha anotado ontem, palavra por palavra, a mesma pausa antes de realismo, o mesmo gesto com a mão. Teresa ficou congelada na frente da sala, giz na mão, olhando para Helena, sentindo a realidade inclinar-se para o lado. Tinha ouvido estas palavras exatas 24 horas atrás. Tinha elogiado Helena por esta percepção exata. Tinha-o escrito no caderno. Mas quando verificou o caderno durante o almoço, sentada em frente à Patrícia na sala de professores, ouvindo Patrícia contar-lhe sobre a próxima festa de aniversário do neto, uma conversa que Teresa já tinha tido ontem, não havia nota sobre o comentário de Helena. A página para 7 de março estava em branco, à espera de ser preenchida. As mãos de Teresa tremiam ligeiramente enquanto segurava a Sanos, mal conseguindo comer. Patrícia não parecia notar que algo estava errado. Ninguém notava. O dia estava a desenrolar-se exatamente como antes, e Teresa era a única que se recordava de já o ter vivido. O resto do dia passou numa névoa de déjà vu tão intensa que parecia sufocante. Cada conversa aconteceu exatamente como antes. Cada pequeno evento, o aluno que deixou cair o lápis no 5º período, o anúncio pelo sistema de megafonia sobre uma mudança de horário, o auxiliar que passou no corredor às 4:15, tudo se repetiu com precisão. Teresa conduziu até casa num estado de choque entorpecido, a mente incapaz de processar o que estava a acontecer. Estava a enlouquecer? Tinha tido um AVC? Era isto algum tipo de colapso neurológico que a fazia acreditar que estava a reviver o tempo? Naquela noite, não conseguiu forçar-se a comer salmão. Sentou-se na mesa da cozinha, olhando para a parede, o chá a arrefecer na caneca azul. Pessoa sentiu a sua angústia e ficou perto, pressionando-se contra a perna dela. Às 9:30, Teresa passou pela rotina de deitar com uma sensação de profundo pavor. E se acordasse amanhã e fosse 7 de março outra vez? E se estivesse presa neste dia, vivendo uma e outra vez? O pensamento fez o peito apertar com pânico. Deitou-se na cama, incapaz de dormir durante horas, ouvindo cada som na casa, perguntando-se se a própria realidade se tinha partido de alguma forma. Quando finalmente adormeceu, exausta, já passava da meia-noite, e quando o despertador a acordou na manhã seguinte, agarrou o telemóvel imediatamente, o coração a bater com força. Quarta-feira, 8 de março. A data tinha mudado. O tempo tinha avançado. O alívio foi tão poderoso que começou a chorar. Sentada na cama, na luz cinzenta da manhã, Pessoa a olhar para ela com olhos dourados preocupados. Ao longo das semanas seguintes, Teresa não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Tinha vivido o mesmo dia 2 vezes. Ou tinha. Quanto mais distância obtinha do evento, mais a sua mente racional tentava descartá-lo. Talvez estivesse exausta. Talvez tivesse experienciado algum tipo de déjà vu intenso que a fez acreditar que tinha vivido o dia anterior. Mas isso não explicava a especificidade das memórias, as palavras exatas de Helena, a sequência exata de eventos, a sensação de que estava a ver um filme que já tinha visto. Começou a pesquisar. Tarde da noite, depois do trabalho escolar estar feito, sentava-se ao portátil e procurava reviver o mesmo dia, experiências de loop temporal, sensação de repetir um dia.
A internet oferecia-lhe teorias intermináveis, tudo desde teoria da simulação até física quântica e explicações místicas sobre contratos da alma e ciclos kármicos. Nada parecia certo. A maior parte parecia pessoas desesperadamente a tentar explicar algo inexplicável, criando estruturas elaboradas para dar sentido ao sem sentido. Depois encontrou literatura científica sobre percepção temporal e memória. Aprendeu sobre como o cérebro humano não experiencia a realidade em tempo real. Há, na verdade, um atraso de cerca de 300 a 500 nanosegundos entre quando algo acontece e quando o percebemos conscientemente. Os nossos cérebros estão constantemente a prever o que está prestes a acontecer a seguir, construindo um modelo de realidade baseado em padrões do passado. Esta previsão acontece tão suavemente, tão perfeitamente que não a notamos. Pensamos que estamos a experienciar agora, mas na verdade estamos a experienciar a melhor suposição do cérebro sobre o que agora deveria ser, baseado no que acabou de acontecer uma fração de segundo atrás. Teresa leu sobre algo chamado codificação preditiva, a forma como o cérebro antecipa a entrada sensorial antes de chegar. Quando está a descer escadas, o cérebro prevê como cada degrau se sentirá antes do pé pousar. Quando alguém está a falar consigo, o cérebro prevê que palavras poderão vir a seguir baseado no contexto. Este sistema de previsão é o que nos permite funcionar rápida e eficientemente no mundo complexo. Mas por vezes, este sistema cria experiências estranhas. O déjà vu, por exemplo, acontece quando o sistema de previsão falha. O cérebro pensa que previu algo que na verdade acabou de experienciar, criando a sensação arrepiante de ter estado neste momento exato antes. Poderia ter acontecido algo similar com ela? Poderia o cérebro ter de alguma forma criado uma previsão tão detalhada do 7 de março que quando realmente o viveu, o dia pareceu uma repetição? Mas isso não explicava completamente a intensidade do que tinha experienciado. Tinha tido déjà vu antes, toda a gente tem, e não era nada assim. Isto tinha sido completo, total, inegável. Cada detalhe coincidia, cada palavra, cada gesto, cada momento. Marcou consulta com o médico, Dr. Carlos Ferreira, que acompanhava há anos. No consultório, rodeada pelo cheiro a desinfetante de mãos e o suave zumbido do ar-condicionado, tentou explicar o que tinha acontecido. O Dr. Ferreira ouviu cuidadosamente, tomando notas, o rosto neutro e profissional. Perguntou sobre os níveis de estresse, padrões de sono, se tinha experienciado dores de cabeça ou perturbações visuais. Teresa respondeu honestamente. O trabalho estava bem, o sono era geralmente bom, sem dores de cabeça, sem problemas visuais. Sentia-se perfeitamente saudável, exceto por esta única experiência inexplicável. O Dr. Ferreira sugeriu que poderia ter sido uma perturbação do sono, chamada parassônia, onde o limite entre dormir e acordar se desfoca. Por vezes, pessoas em estados de parassônia podem ter experiências extremamente vívidas e coerentes, que depois recordam como reais. Recomendou que visse um especialista do sono se acontecesse novamente, e talvez considerar técnicas de redução de estresse. Teresa agradeceu e saiu, mas sabia no fundo do ser que o que tinha experienciado não era uma perturbação do sono. Tinha estado acordada. Tinha vivido aquele dia 2 vezes, de alguma forma, de alguma maneira que desafiava a explicação normal. Depois descobriu algo que mudou completamente a perspectiva. Não estava sozinha. Num fórum obscuro dedicado a experiências temporais inusuais, encontrou dezenas de relatos de pessoas que tinham experienciado fenômenos similares. Um homem no Porto que tinha vivido a mesma terça-feira 3 vezes seguidas. Uma mulher em Coimbra que acordou para descobrir que era ontem. Uma professora reformada em Braga que tinha vivido o casamento da filha 2 vezes. As histórias tinham a mesma qualidade que a dela, específicas, detalhadas, inegáveis para a pessoa experienciá-las, mas sem deixar evidência. Uma pessoa no fórum tinha colocado link para um artigo de investigação sobre anomalias temporais na formação de memória durante períodos de alto estresse ou intensidade emocional. O artigo teorizava que, em circunstâncias raras, os sistemas de previsão e codificação de memória do cérebro poderiam tornar-se temporariamente desincronizados, criando o que parecia experiência vivida, mas era na verdade uma simulação preditiva incrivelmente detalhada. O cérebro era tão bom a prever o que aconteceria, baseado em anos de reconhecimento de padrões, que a previsão parecia indistinguível da experiência real. E quando os eventos previstos depois ocorriam na realidade, pareciam repetições. Teresa recostou-se na cadeira, olhando para o ecrã do portátil, enquanto a noite escurecia lá fora. Era isso que tinha acontecido. Tinha o cérebro previsto o 7 de março tão precisamente, até o comentário de Helena, a história de Patrícia, cada pequeno detalhe, que quando realmente o viveu, o dia pareceu uma repetição. Mas por quê? Que propósito serviria uma previsão tão elaborada? O artigo de investigação sugeria que poderia estar relacionado com a detecção de ameaças. O cérebro a executar simulações do futuro próximo para identificar perigos potenciais, preparar respostas, aumentar as hipóteses de sobrevivência. Em tempos primitivos, isto teria sido útil, prever onde um predador poderia aparecer, antecipar como uma caçada poderia desenrolar-se. Mas Teresa era professora de literatura num liceu em Lisboa. Não havia predadores, situações que ameaçassem a vida. 7 de março tinha sido completamente comum. Então por que teria o cérebro executado uma simulação tão elaborada? A não ser que o propósito não fosse sobre ameaças específicas,
mas sobre outra coisa. Sobre manter um sentido de controlo e previsibilidade num mundo incerto. Sobre criar a ilusão reconfortante de que o amanhã podia ser conhecido, podia ser preparado, podia ser dominado. 3 meses após o incidente de 7 de março, Teresa tinha alcançado uma espécie de paz com o que tinha acontecido. Tinha continuado a ler investigação sobre percepção temporal, sobre consciência, sobre a neurociência da previsão. Tinha aprendido que a nossa experiência da realidade é muito mais estranha e construída do que tipicamente percebemos. Cada visão, som, cheiro e sensação é filtrada através de modelos preditivos. Os nossos cérebros estão constantemente a perguntar o que devo esperar a seguir e depois a comparar dados sensoriais que chegam com essas expectativas. Quando a realidade corresponde à previsão, tudo flui suavemente. Quando a realidade viola a previsão, quando algo inesperado acontece, recebemos um choque de surpresa, um sinal de erro de previsão que diz ao cérebro para atualizar os modelos. É assim que aprendemos, como nos adaptamos, como damos sentido aos padrões no caos de existência. Mas também significa que nunca estamos a experienciar a realidade diretamente. Estamos a experienciar a interpretação do cérebro da realidade, a sua melhor suposição sobre o que está lá fora, colorida pelas nossas experiências passadas, expectativas, medos e esperanças. Num sentido muito real, todos vivemos ligeiramente no futuro, no mundo que o cérebro prevê que existirá meio segundo a partir de agora. Teresa começou a notar este sistema de previsão em funcionamento na vida diária. Estendia a mão para a chávena de café e percebia que a mão já tinha começado a mover-se antes de ter decidido conscientemente pegá-la. O cérebro a prever a ação. Ouvia Patrícia falar e percebia que muitas vezes podia antecipar o que Patrícia diria a seguir, não por qualquer habilidade psíquica, mas porque conhecia Patrícia há 15 anos e o cérebro tinha aprendido os padrões de fala de Patrícia, as frases favoritas, as respostas típicas. Era isto que os cérebros faziam. Previam, simulavam, tentavam estar um passo à frente da realidade. A experiência com 7 de março tinha sido este sistema em excesso. Por alguma razão, estresse, talvez, ou apenas o disparo aleatório de neurónios no padrão certo, o cérebro tinha gerado uma simulação incrivelmente detalhada do dia vindouro. Tão detalhada que, quando viveu o dia real, a correspondência entre previsão e realidade foi quase perfeita. Quase perfeita o suficiente para fazê-la acreditar que já o tinha vivido. As pequenas diferenças, uma palavra aqui, um gesto ali, poderia ter esquecido ou recordado mal no choque da experiência. Esta compreensão trouxe a Teresa a um estranho sentido de alívio. Não estava a perder a cabeça, não tinha atravessado para um universo paralelo, não tinha estado presa num loop temporal. Tinha simplesmente experienciado a maquinaria de previsão do próprio cérebro a funcionar tão bem que enganou a consciência fazendo-a acreditar que a previsão era memória. Era perturbador, sim, mas também era, de certa forma, belo. Evidência de quão sofisticado e poderoso é o cérebro humano, como está constantemente a trabalhar sob a consciência para criar a experiência perfeita que chamamos realidade. 1 ano após o incidente, Teresa encontrou-se a pensar nisso com menos frequência. Tinha se tornado parte da história pessoal, uma experiência estranha que lhe tinha ensinado algo valioso sobre a natureza da consciência e percepção. Ainda ensinava literatura no mesmo liceu, ainda tinha a rotina matinal com chá Earl Grey e Pessoa, ainda almoçava com Patrícia. Mas algo sutil tinha mudado na forma como se movia pelos dias. Notava agora as pequenas falhas, os momentos em que as previsões do cérebro estavam ligeiramente erradas, como quando estendia a mão para um copo d'água e parecia mais pesado ou mais leve do que esperado. Aquele pequeno choque de surpresa a dizer ao cérebro para atualizar o modelo do peso do copo. Ou quando entrava numa sala esperando encontrar algo num lugar e descobria que estava na verdade noutro lugar, aquela breve desorientação antes da realidade se reafirmar. Estas não eram grandes anomalias temporais. Eram apenas a fricção comum entre previsão e realidade, acontecendo inúmeras vezes todos os dias, geralmente sem se notar. Achava estranhamente reconfortante notar estas falhas. Lembravam-na de que a experiência da realidade era mediada pelo trabalho constante do cérebro de previsão e interpretação. Não era a receptora passiva de dados sensoriais, era a participante ativa na criação da experiência consciente. Então, queridos amigos, deixo-vos com esta pergunta. Já tiveram alguma vez um momento em que o tempo pareceu repetir-se? Quando acordaram certos de que já tinham vivido o dia à frente? Quando a realidade pareceu déjà vu tão intenso que questionaram a sanidade? Se sim, saibam que não estão sozinhos e não estão loucos. Simplesmente experienciaram o sistema de previsão do cérebro a trabalhar horas extra, mostrando-vos quão sofisticado e poderoso é realmente este órgão de 1,5 kg no crânio. Partilhem as vossas histórias nos comentários. Contem-nos sobre os vossos momentos de estranheza temporal, as experiências de previsão e déjà vu.
As vossas histórias ajudam-nos a todos a compreender melhor os mistérios da consciência. E por favor, cliquem no botão de subscrição e partilhem este vídeo com quem já questionou alguma vez a natureza da realidade. Estamos todos juntos nesta experiência estranha, prevista e simulada de existência. Obrigado por ouvirem, queridos amigos. Até a próxima. Permaneçam curiosos sobre a vossa própria mente. Permaneçam presentes neste momento. Este momento real, não o próximo previsto. E lembrem-se, o vosso cérebro é o vosso melhor protetor, mesmo quando vos faz acreditar que viveram o amanhã ontem. Cuidem-se.